Boa noite a todos, muita paz, muita alegria pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez de estarmos estudando o Evangelho de Jesus à luz da fé raciocinada, à luz da doutrina espírita. O Novo Testamento, ele tem início com uma carta bastante simples. Um grande número de estudiosos entende que o Novo Testamento teve início com a carta de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses. Essa carta estaria ou seria definida antes que os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João tivessem sido completados. Talvez já a essa época existissem já fontes e escritos desses evangelistas, principalmente de Mateus, mas a carta aos Tessalonicenses é reconhecida como um dos textos mais antigos do cristianismo. E é interessante que quando abrimos o Novo Testamento, vamos encontrar ali perdida entre as cartas de Paulo, porque é uma carta bastante curta, visto que a comunidade de Tessalônica era uma comunidade bastante exitosa, recebeu inúmeros elogios do apóstolo Paulo. É interessante que ele inicia essa carta, em consequência, o Novo Testamento, destacando aquelas e juntando 3 virtudes que seriam reconhecidas como as virtudes teologais, aquelas que provêm de Deus. Ele falava no amor sacrificado, que ele qualifica, né, o amor sacrificado, a fé ativa e a esperança perseverante. Essas são as 3 virtudes teologais. Posteriormente, Santo Agostinho iria complementar, baseando-se também nas referências de Platão, porque sabemos que Santo Agostinho passou pelo platonismo, e lá no seu livro República, Platão identificava 3 virtudes importantes, que seriam a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. E Santo Agostinho, como estudou Platão, identificou essas 4 como virtudes cardeais. Cardeal seria como se fosse um eixo de uma dobradiça. Todas as outras virtudes seriam composições dessas 4 que seriam reconhecidas como virtudes cardeais. Entretanto, as 3 que nos ligam a Deus, amor, fé e esperança, são as teologais. E o nosso apóstolo Paulo dá início ao Novo Testamento reunindo essas 3 virtudes. E ao final dessa carta, então Paulo nos traz algumas orientações bastante importantes, principalmente nos momentos, ou no momento que vivenciamos, de tanto desequilíbrio emocional diante das situações, características dos momentos de transição. E Paulo, ao final dessa carta, então, exortava aos seus companheiros de Tessalônica. Tessalônica foi uma cidade, ou era uma cidade importante na Macedônia, capital da Macedônia, um porto importante. E lá, como lhes falei, a comunidade se desenvolveu com bastante êxito. E Paulo recomendou aos Tessalonicenses que examinassem a tudo, estudassem tudo, mas que retessem o bem. Devemos analisar todas as situações, mas devemos sempre extrair e reter o bem. Muitas vezes nós nos perdemos e não retemos o bem, retemos a ignorância, o desequilíbrio, enfim. Mas para os momentos que correm, Paulo nos recomendou uma trilogia que, na verdade, nos fala da formação de
novos hábitos que são bastante importantes. Hoje a própria ciência reconhece a importância desses 3 aspectos que foram recomendados pelo grande apóstolo. Paulo recomendou aos Tessalonicenses: alegrai-vos sempre, orai incessantemente e rendei graças por tudo. Paulo falava em alegria, oração e gratidão. Como lhes falei, são 3 aspectos que a própria ciência hoje reconhece como importante para a busca do equilíbrio emocional. A gratidão atua nas zonas do cérebro responsáveis pelas emoções. E precisamos ser agradecidos. Reparem, não são exigências difíceis de serem alcançadas. Agradecer, ser grato. É bem difícil de você perdoar 70 vezes 7 vezes, ou mesmo amar o inimigo, tornar-se o servo de todos. Não, basta agradecermos. E, evidentemente, com isso nós vamos nos modificando. Porque senão, com o desequilíbrio emocional, com as ansiedades, temores, caímos no campo oposto, estamos sempre a reclamar de tudo. Se faz sol, se chove, enfim, de todas as situações. É uma armadilha que devemos evitar, render graças por tudo. E reparem que Paulo afirma por tudo. Nós somos muito seletivos no nosso agradecimento. Agradecemos quando nos recordamos apenas daquilo que entendemos ser-nos favorável. Entretanto, mesmo em situações mais difíceis, devemos dar graças ao Pai. Porque, como o próprio apóstolo afirmava, né, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Até o mal contribui para o bem daquele que ama a Deus. A oração é fundamental. É o maior recurso que o ser humano tem a seu dispor. A qualquer momento podemos orar, entrarmos em sintonia com os planos elevados da vida e vamos ter sempre uma resposta daquilo que pedimos. Pode não ser a resposta que pedimos, mas sempre é a resposta que necessitamos. E, evidentemente, com a oração e a gratidão, nós começamos a desenvolver a alegria da vida, que é bastante importante, fundamental. A expressão de alegria é importante. Teresa de Calcutá tinha essa preocupação. Quando ela saía pela manhã, ela via a face das suas companheiras. Se tinha alguma que tinha acordado com o pé esquerdo, né, estava com uma cara não satisfeita, não seguia com ela, porque a alegria é o penhor do bem que está sendo feito. Como é que você vai fazer uma alegria, levar o bem com uma cara de poucos amigos? Nós normalmente não damos muita preocupação para a nossa fisionomia, entretanto, nós somos responsáveis por ela. Tem uma história do Abraham Lincoln que nos relata mais ou menos isso. Certa vez um congressista pediu-lhe para que ele contratasse um companheiro, e o Abraham Lincoln falou: não, peça para que ele venha falar comigo, eu vou entrevistá-lo. Entretanto, não contratou. Passado um tempo, esse congressista foi ter com ele e lhe perguntou por que não havia contratado aquele homem. E Lincoln respondeu da seguinte maneira: ele tem 42 anos, significa que ele é um homem, né? Ele é responsável pela fisionomia dele. Vocês imaginem qual deveria ser a fisionomia dessa criatura. Ninguém consegue trabalhar com alguém com uma fisionomia emburrada, né? Então a alegria vai se desenvolver, uma alegria, como Paulo define, uma alegria independente, porque alegrai-vos sempre é uma alegria independente. Nós temos, ou normalmente, uma alegria dependente de alguma coisa, de um fato
que nos traga alegria, mas não é essa alegria que Paulo faz referência. Alegrai-vos sempre é algo independente daquilo que nos está à nossa volta. Então, nos dias que correm, com as crises que estão no horizonte, naturais nos momentos de transição, essas recomendações do apóstolo Paulo são fundamentais. Alegrai-vos sempre, orai incessantemente e rendei graças por tudo. Então, que possamos guardar essas orientações, porque, na verdade, nos falam da formação de hábitos. É o hábito do agradecimento, é o hábito da oração. E, evidentemente, podemos criar também o hábito da alegria. Então, que possamos fazer as nossas reflexões, lembrando que doutrina espírita é reflexão, e sem a reflexão não conseguimos transformar as lições que aqui aprendemos do nosso intelecto para o nosso comportamento. Senão ficam lições intelectuais sem valor. Precisamos transformar as lições intelectuais em lições comportamentais. Então, muita paz a todos e muita alegria. Em meados do ano 32, Jesus resolveu visitar as terras não israelitas de Cesareia de Filipe. Ficava situada no extremo norte da Palestina, ficava no sopé do Monte Hermon, um monte bastante alto. É interessante porque naquela região, às vezes tão quente, ele tem aquelas neves eternas no seu cume. E nessa região também encontramos as nascentes do famoso Rio Jordão. Naquela região existiu no passado uma cidade chamada cidade de Pânias, em honra a um deus pagão Pan, que era um deus da natureza. Por volta aí do ano 3 a.C., quando o filho de Herodes Filipe, né, recebeu para si, em virtude da morte do seu pai, aquela região, ele embelezou a cidade e honrou-a com o nome do César romano. Ele não era bobo, né? Então colocou o nome da cidade, o nome do César romano, Cesareia, mas também que fez referência a si próprio, né? Cesareia de Filipe. Então o mestre resolveu visitar essa região e um dia, então, saindo de Cafarnaum, nas margens do lago de Genezaré, o mestre provavelmente convocou seus 12 apóstolos bem cedo, tomou uma embarcação, cruzou o lago, aportou na margem oposta e começou a rumar ao norte para essa região da Cesareia. Isso representava uma viagem, talvez aí 2 a 3 dias. E é interessante que no início, logo do percurso, eles passaram por uma pequena cidade chamada Betsaída de Júlias. E alguns daqueles moradores, ao saberem da aproximação de Jesus, e a essa época a sua fama já era bastante grande, estamos falando aí de meados do ano 32, faltavam talvez 6 meses para a sua crucificação, considerando a cronologia que nos é ofertada por Emmanuel, de que Jesus teria sido crucificado no ano 33. Talvez 80% dos estudiosos entendam que Jesus tenha sido crucificado no ano 30, mas Emmanuel nos afirma que foi no ano 33. Porque justamente no ano 30 e no ano 33, o 14 de Nisan, da celebração da Páscoa, caiu numa sexta-feira. E sabemos que Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Então, ele morreu no ano 30 ou no ano 33. E Emmanuel nos recomenda, nos aponta o ano 33, e nós também utilizamos essa cronologia. Então, a sua fama de curador já era bastante grande, principalmente de curador. Afastava os espíritos obsessores com uma só ordem. E aqueles homens, então, aqueles moradores, resolveram testar se Jesus era um bom curador mesmo. Será que ele tinha sua fama ou era curador dos bons mesmo? E leva até ele um cego
de nascença. E o mestre se apieda daquela criatura e faz um procedimento que posteriormente o faria outras vezes. Pegou um pouco de terra, o chão, embebeu em saliva, fez quase como uma massa, colocou nas vistas daquela criatura e ela voltou a enxergar. Foi uma alegria, e aí aqueles moradores acharam assim, não, realmente, esse curador é dos bons. Agora entra dentro da cidade, porque tem uma lista enorme de doentes para que você possa curá-lo. Mas o mestre não tinha tempo, ele tinha que seguir para o norte, como lhes falei, para Cesareia, e ele foi seguindo então, via o Rio Jordão, uma viagem até prazerosa, porque aquela região é muito bonita, bem diferente, por exemplo, da região mais ao sul, a Judéia, que é desértica. E nessa viagem, até nesse caminho, Jesus faria uma pergunta que até hoje ressoa para a humanidade. Ele chegou para aqueles homens, porque, além dos apóstolos, alguns moradores de Betsaída se incorporaram àquela delegação, impressionados com a cura que Jesus acabara de realizar. Então, com aquele grupo de homens, o mestre resolve fazer uma pergunta que ainda hoje, como lhes falei, ressoa na humanidade, tentando respondê-la, porque assim talvez equacione os problemas intrincados que ela tem criado para si. Jesus perguntou: quem diz os homens que sou eu? É uma pergunta simples, mas bastante complexa. Porque se nós perguntarmos quem é Jesus para um espírita, ele vai dar uma definição. Se nós perguntarmos para um cristão católico, a definição será outra. Se perguntarmos para um cristão protestante, essa resposta também será diferente. 2000 anos atrás aconteceu a mesma situação. Mestre, uns dizem que o senhor João Batista, outro Elias, ou algum dos profetas reencarnados. E aí o mestre se voltou mais para os discípulos e lhes perguntou: e vocês, quem diz que eu sou? E aí Pedro se apresentou e falou: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante que o mestre aceitou nesse momento esse título de Cristo, porque até então ele evitara qualquer menção a esse título, porque o Salvador, que é o Cristo em grego, ou Messias em hebraico, era um rei. Todos esperavam um Messias rei. Imaginem se Jesus afirmasse que ele era o Cristo, um homem pobre, sem posse alguma, um andarilho, subindo e descendo a Palestina. Como ele podia se auto-intitular como o Cristo? Mas nesse momento ele concordou com Pedro e trouxe até para Pedro uma referência importante para ele, né? Jesus nesse momento lhe confiou as chaves do céu, né? Por essa razão existem várias histórias sobre São Pedro, porque na antiguidade, quando você entregava as chaves para alguém, isso se queria simbolizar autoridade, e Jesus quis conferir a Pedro essa autoridade. É interessante que esse interesse em responder essa pergunta foi bastante marcante a partir do século XVIII, XIX, quando chegou o racionalismo e o iluminismo, porque já não bastava mais a verdade da Bíblia. Tinham que comprovar se Jesus era real, tinha história. Jesus existiu ou foi um mito ou uma lenda? Todo o Evangelho foi estudado, todas as suas palavras foram pesquisadas, todas as hipóteses foram levantadas e todas elas rechaçadas. Todas as dúvidas foram tiradas. Sabemos que Jesus foi real, ele teve um posicionamento histórico. Só para vocês terem uma ideia, no século XIX foram escritos 60 mil livros sobre Jesus, sobre o Novo Testamento, no século XIX. Agora, mais recentemente, no século XXI, nos primeiros 10 anos, foram escritas 100 biografias em língua inglesa sobre Jesus. Mais de 100 biografias nesses primeiros 10 anos do século XXI. São números
bastante importante. Se nós considerarmos de novo a língua inglesa, existem aproximadamente 100 mil biografias sobre Jesus, todos querendo responder aquela perguntinha simples que o mestre formulou: quem dizem os homens que sou eu? E aí o mestre chega então em Cesareia de Filipe e causa uma grande surpresa, porque Jesus era judeu, estava acompanhado de judeus e estava chegando numa região pagã, numa cidade pagã, e as pessoas se aproximam do mestre. E ele então tem a grande oportunidade de trazer uma lição fundamental. Jesus fez esse seguinte convite, que na verdade é um convite. Ele afirmou: quem quiser ser meu discípulo, e aí trouxe as 3 condições, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro ele traz esse convite e nos deixa que o nosso livre-arbítrio tome a decisão. Quem quiser, ele não impôs nada a ninguém. Quem quiser ser meu discípulo, e aí trouxe essas 3 condições bastante importantes e fundamentais. A primeira condição é negar a si mesmo. E nós precisamos entender a que si mesmo Jesus estava fazendo referência. Porque quando nós chegamos a essa casa, aprendemos que nós temos eus. Temos um eu pequenininho, que é esse eu transitório, que nós chamamos a nossa personalidade. E vivemos em função dela. E temos um outro eu, grandão, que é a nossa individualidade, o nosso espírito mortal, que não irá perecer. Entretanto, nós vivemos em função desse eu pequenininho e esqueço do meu eu verdadeiro, que é o meu espírito, a minha individualidade. Quando nós estamos sentados aqui, nós estamos preocupados com o nosso eu verdadeiro, com o nosso espírito. E quando Jesus então nos fala que nós devemos negar a si mesmo, ele estava procurando referir-se não ao meu eu superior, à minha individualidade, ao meu espírito, mas à minha personalidade. Nós precisamos reduzir a nossa personalidade, o nosso personalismo. A maioria dos problemas, melindres, vaidade, orgulho, está tudo relacionado à nossa personalidade, que passa. Ao final dessa trajetória, essa personalidade deixa de existir. Retornamos ao mundo espiritual para posteriormente envergarmos uma outra personalidade. Mas vivemos em função desse eu pequenininho. E nos esquecemos do nosso verdadeiro eu, que é a nossa individualidade, o nosso espírito. Então precisamos reduzir o nosso personalismo. É isso que nós procuramos fazer quando estamos sentados aqui. Reduzir vaidade, orgulho, egoísmo, melindres. Mas essa é a primeira condição. A segunda é negar a si mesmo, tomar a sua cruz, que é a segunda condição. Todos nós temos as nossas cruzes. Até o mestre teve a dele. Foi o único revelador da verdade que levou uma cruz nas costas. Claro que a cruz de Jesus é bem diferente da nossa. A dele era material, ele carregou algumas centenas de metros, ou quase 1 quilômetro. A nossa, ou as nossas, são cruzes espirituais, que carregamos há muito tempo. São cruzes muito mais complicadas. A do mestre foi uma cruz material e ele dela se livrou logo. A nossa levamos e carregamos há bastante tempo. E a terceira recomendação é, se você negou a si mesmo, tomou a cruz, é seguir a Jesus. É interessante que
aquelas criaturas que conseguem adotar ou realizar essa primeira condição, negar a si mesmo, ela leva a cruz com alegria. Se nós pegarmos os textos daquelas criaturas que conseguiram realizar essa primeira etapa, Teresa de Jesus, Francisco de Assis, enfim, esses poucos discípulos, vocês vão perceber que eles carregam as cruzes com alegria, diferentemente de nós. Por que nós reclamamos das nossas cruzes? Por uma razão muito simples: nós não atendemos ainda a primeira condição. Não atendemos essa primeira condição. Aliás, sofremos porque não negamos a si mesmo. E aí, evidentemente, se você não atendeu a primeira, a cruz é um estorvo. Ninguém quer saber de cruz. Ou, se quiser, pequenininha, mas mesmo a pequenininha, a pessoa acha que é insuportável, né? Entendendo que cada um carrega a sua cruz e todos nós somos capazes de carregá-las. E aí nós vamos entendendo que a condição do discipulado não é uma condição simples. Você se tornar um discípulo de Jesus precisa atender essas três condições. Eu sei que aqui pode ter muitos discípulos, mas normalmente nós somos aprendizes, alunos, discípulos são poucos. E hoje nós gostaríamos de destacar um desses discípulos, porque poderíamos falar dele, da sua condição intelectual, ou das suas outras atividades que ele aqui realizou na Terra. Foi médico, militar, escritor, jornalista, foi político. Naquela época, político não recebia salário, era ajuda de custo, viu, gente? No século XIX. E nós estamos falando de Adolfo Bezerra de Menezes, que nós queríamos destacar essa sua característica de verdadeiro discípulo, de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. As referências espirituais, e são várias as fontes, porque essa questão de reencarnação é complicada, até conversávamos aqui com o nosso companheiro ao início, né? Ele está lendo, estudando aquele livro, Eu Fui Camille Desmoulins, do professor Hermínio Miranda, que faz vários estudos sobre reencarnação. Sabemos que, às vezes, são questões complexas, mas as referências nos indicam que esse espírito foi verdadeiramente um discípulo à época de Jesus. Foi um doutor, aliás, ele foi um cobrador de impostos da cidade de Jericó. Seu nome, Zaqueu. Zaqueu, bem sabemos, era cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, desde aquela época, eram mal vistos. Até hoje, ninguém gosta do leão. Mas, naquela época, principalmente, porque os romanos, eles eram bem práticos, eles avaliavam mais ou menos quanto a região poderia lhes oferir de impostos, vendiam isso para alguém, que era um publicano, que tinha recursos, e esse alguém, uma família rica, pagava, e depois ele ia oferir o seu lucro, cobrando individualmente das pessoas. E aí ele tinha vários trabalhadores e publicanos, assim, mais aqueles que trabalhavam diretamente, que iam fazer as cobranças. Os grandes cobradores, né, das famílias, esses não saíam para cobrar, eles ficavam nas suas casas. Por essa razão, eles eram bastante antipatizados. Recordamos da passagem de Levi, que era cobrador de impostos em Cafarnaum. E fico imaginando que eles deviam ter uma associação. Eles deviam se conhecer, até para saber como eles estavam fazendo as cobranças, enfim. E mais, como eles eram antipatizados, porque os romanos não gostavam deles, os judeus também não, então eles só podiam gostar entre si, como se fosse um pequeno grupo. E provavelmente,
e aí é uma tese apenas para reflexão, nós sabemos que o Evangelho nos dá essa oportunidade de nós fazermos as nossas reflexões. Provavelmente Levi conhecia a Zaqueu, que era um coletor de impostos dessa cidade, Jericó, uma cidade importante, talvez uma das cidades mais antigas do mundo, continuamente habitada. Existem indícios de habitações e grupamentos humanos em Jericó desde aí o ano 9000 a.C. E quando os judeus retornaram, ou entraram na terra prometida e chegaram à Palestina, eles o fizeram em Jericó. Era uma cidade bastante importante. Sabemos que, ao final do seu ministério público, o mestre estava indo em direção a Jerusalém e passou, então, pela cidade. E chegou, então, aquele homem, baixinho, porque ele tinha essa dificuldade, se interessou, também queria ver Jesus. Na nossa visão, é que ele já tinha sido informado sobre o mestre por Levi, que também era preconceituado, mas nos trouxe uma lição fundamental, porque Jesus passava por Cafarnaum, chegou para Levi e falou assim: siga-me. E Levi seguiu a Jesus. Não perguntou o que ele tinha que fazer, quais eram as demandas, o que ele ia ganhar. Não, seguiu o mestre. Nós estamos tentando segui-lo há 2000 anos. Levi, um chamado, foi a adesão mais rápida ao Evangelho, foi aquele cobrador da lei, cobrador de impostos. Provavelmente avisou ao nosso Zaqueu. Então, Zaqueu procura ver Jesus, mas nessa época, aquela grande fama naquelas ruas, né? O povo estava à sua volta, um grande curador, e Zaqueu, como lhes falei, era baixinho. E aí ele teve aquele obstáculo da multidão, ele não conseguia ver Jesus, ele queria ver o mestre. Aí ele resolve subir num sicômoro, uma árvore, uma figueira, e quando o mestre passa, olha para cima, está lá o Zaqueu, e Jesus então lhe manda que ele descesse, porque ele iria hoje para a sua casa. E Zaqueu quase caiu do sicômoro, de tanta alegria, desceu rapidamente, levou o mestre até a sua casa, evidentemente ouvindo aqueles preconceitos, igualmente como acontecera quando Jesus esteve na casa de Levi. Mas como? Como é que o senhor vai para a casa de alguém, um cobrador de impostos, uma figura tão preconceituada como essa? E aí Jesus estaria e repetiria uma lição fundamental: eu não vim para aqueles que estão saudáveis, eu vim para aqueles que estão doentes e querem se tornar saudáveis, como Zaqueu queria. E Zaqueu, a partir daí, jamais se desligou de Jesus. Zaqueu significa o justo. Então, para nós também nos tornarmos qual Zaqueu, uma figura justa, né, nós devemos procurar Jesus. Precisamos ter o mesmo interesse, a mesma decisão que Zaqueu manifestou naquele momento. Evidentemente que ele enfrentou um obstáculo, e para você se aproximar do mestre, você vai ter sempre uma multidão a lhe cobrar alguma coisa. Se você busca Jesus, a multidão vai ser sempre um obstáculo, vai lhe cobrar alguma coisa. Ah, você não procura o mestre? E por fim, você precisa ter o esforço, elevar as suas vibrações, né? O simbolismo que ele fez ao subir aquele sicômoro. E também ajudar ao próximo, porque ele ficou tão inebriado com a presença de Jesus que falou que daria para aqueles que necessitam a metade dos seus bens. E a partir daí esse espírito jamais se desligou de Jesus. E teve uma participação bastante significativa na codificação da doutrina espírita, em especial a sua implantação aqui no Brasil.
foram quase 1.700 anos, 1.800 anos. Quantas vezes retornou ao mundo material? Existem várias referências a outras reencarnações, mas gostaríamos de nos fixar até na linha do nosso pensamento, de destacar a figura de um discípulo, aquela reencarnação como Zaqueu. E, em 29 de agosto de 1831, reencarna no Agreste, lá do Riacho do Sangue, do Ceará. Atualmente é o município de Jaguaretama, é um município que dista cerca de 200 quilômetros de Fortaleza. Nasceu em 1831 Bezerra de Menezes. Seu pai foi militar, um homem bastante severo, mas com uma ética impressionante, uma criatura bondosa que ajudava a todos e certamente influenciou o caráter de Bezerra de Menezes. Em 1850, ele resolve estudar no Rio de Janeiro. Ele tinha um intelecto diferenciado e ele consegue fazer essa viagem com seus recursos bastante escassos. Em 1851, ele entra na Universidade de Medicina do Rio de Janeiro e acaba se formando em 1856. Repare, em 1857, Allan Kardec publicaria o Livro dos Espíritos. Em 1857, ele acaba fazendo parte do Corpo de Saúde do Exército. Em 1858, ele contrai um casamento, e desse casamento ele tem 2 filhos. Entretanto, a sua primeira esposa vem a desencarnar em 1863, e em 1865 ele contrai núpcias com a irmã da primeira esposa, e dessa união eles tiveram 7 filhos. É interessante que Bezerra de Menezes, formado em medicina, ele estabeleceu uma estratégia. Ele tinha 2 consultórios. Ele tinha um consultório para os ricos, ele não era conhecido, e tinha um consultório para os pobres. Quase 2 mãos, uma mão que arrecada e a outra mão que ajuda, né? Claro que o consultório dos pobres ficava bastante mais cheio, porque até as consultas eram gratuitas. E por essa razão ele começou a ser reconhecido como médico dos pobres, e ele nem ainda conhecia a doutrina espírita e já era referenciado como tal. Por essa razão, em 1860, ele se candidata e se torna vereador pelo Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império. Em 1867, nessa condição, ele sai de vereador, vai ser deputado federal, mas por uma série de circunstâncias, ele acaba se afastando da política por cerca de 4, 5 anos e vai para a iniciativa privada, realiza uma série de tarefas, enfim. E em 1873 ele retorna à política. Ele se torna novamente vereador. Em 1878 ele se torna novamente deputado, se afastando totalmente da política em 1885. Ele foi mais ou menos um político por mais de 25 anos. Mas o seu grande posicionamento, e para o qual ele era reconhecido, era ser o médico dos pobres. Em 1875, segundo suas próprias palavras, ele recebeu um livro dos Espíritos, do Dr. Carlos, agora eu me recordo o sobrenome dele, Carlos Travassos. Ele havia feito a tradução do Livro dos Espíritos e dá um exemplar para Bezerra, que sai da cidade, vai para Tijuca de bonde, levava mais ou menos 1 hora. Hoje vai de carro, demora muito mais, 1h30. Antigamente de bonde a gente pensava que era mais devagar, não, acho que andava mais depressa. E ele lê aquele livro, é como se ele tivesse conhecimento de todas aquelas informações, não tinha nada de novo para ele. E ele começa então a se ligar ao movimento espírita. Em 1884 é fundada a Federação Espírita
brasileira, ele começa a contribuir com o Reformador, escreve também num jornal que tinha uma tiragem bastante elevada, que era o País. E em 1886, então, ele faz uma palestra para quase 1.500 pessoas, onde ele se declara, então, formalmente adepto da doutrina espírita. Ele se torna espírita. Naquela época era comum essas pessoas de referência manifestarem a sua adesão a uma ideia, a uma religião dessa forma. E assim fez o nosso Bezerra. Começou, então, a contribuir com a doutrina espírita. Em 1889, ele foi presidente da FEB. E em 1895, ele retornou. A situação do espiritismo aqui no Brasil estava numa situação bastante frágil, uma luta muito intensa entre uns que queriam um espiritismo evangélico, baseado na religião, outros na filosofia, na ciência, quer dizer, não havia união. Esse era o grande problema da doutrina espírita. Não havia união. E Bezerra teve a responsabilidade de costurar essa união da doutrina espírita no Brasil e, assim, fazer com que ela perseverasse, porque se não fosse a atuação de Bezerra, nós não estaríamos provavelmente sentados aqui no Grupo Espírita Fabiano, estudando a doutrina espírita. E sabemos que ele foi presidente da Federação até vir a desencarnar no ano 1900, em 11 de abril. Por essa razão estamos fazendo a nossa reverência a Bezerra de Menezes, reconhecendo o seu espírito diferenciado, o seu intelecto diferenciado, mas, acima de tudo, a sua condição de discípulo de Jesus. Porque certamente ele atendeu sempre aquelas 3 condições que eu falei: negou a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu o Mestre de uma forma impressionante. Então, que nós possamos fazer as nossas reverências a esse Espírito que continua a nos ajudar. Foi Bezerra que conseguiu estabelecer os critérios e as formas, o sistema organizacional de um centro espírita, que é mais ou menos o mesmo seu modo de funcionamento. Isso coube a Bezerra de Menezes. Então, que nós possamos fazer as nossas reverências a esse Espírito que continua a nos ajudar, porque, segundo as informações espirituais, quando ele completou 50 anos no mundo espiritual, ele recebeu um convite de Maria para que ele fosse para qualquer orbe do sistema solar para desenvolver o seu espírito. E ele preferiu continuar aqui junto a nós na Terra, ajudando a cada um de nós nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, nos nossos equívocos, nos nossos enganos. Então, que possamos, então, na noite de hoje, emitir para o Dr. Bezerra um pensamento de muito carinho, muito amor, de muito agradecimento por tudo aquilo que ele fez e ainda faz pela doutrina e por cada um de nós. Quem de nós já não foi beneficiado pela ação desse Espírito? Possamos agradecer a ele, possamos agradecer também a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que nos foi concedida nessa noite, de estarmos aqui reunidos para fazermos as nossas reflexões acerca do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, muita paz a todos.